Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus pelo primeiro período. Queremos consagrar a Deus essa segunda parte do nosso estudo. Vamos tentar, se Deus assim o permitir, finalizar não o cuidado de Deus, mas o estudo sobre Ele. Finalizamos o primeiro período dentro da temática do ansiedade, o cuidado de Deus, falando a frase de Adams que o amanhã pertence sempre a Deus. Toda vez que tentamos nos apoderar dele, nós tentamos roubar algo que não é nosso. Os pecadores ambicionam o que não lhes diz respeito e por isso destroem a si mesmos. Toda vez que você pega algo que não é seu, algo não bom, algo ruim acontece. Deus nos proporcionou somente o hoje. Ele nos proíbe de ficarmos ansiosos pelo que há por vir. Os ansiosos não somente desejam o que lhes foi proibido, mas também falham em usar o que recebem. Quem foi o primeiro ansioso ou preocupado do mundo? Não. Adão e Eva. Adão e Eva olham, eles tinham todo o desígnio da criação para eles. A eles foi destinado serem corregentes da criação e eles destinavam e desejavam realmente terem mais. Porque se Eva, quando ouviu Satanás dizer que vocês serão como Deus, se ela não tivesse um desejo de ser como Deus, ela não teria sucumbido àquela condição pecaminosa. E sim, como Alice falou, o primeiro deles foi Satanás, em que ele olhava para o monte do Senhor, ele desejava, intentava se assentar nos tronos celestiais. Os ansiosos não somente desejam o que lhes foi proibido, mas também falham em usar o que recebem. Por quê? Porque você recebe a porção do seu dia, mas se você está preocupado com amanhã, você não usa aquilo que você recebeu. Então eu vejo aí vocês falando, também nas vésperas do Dia dos Namorados, mas o que vocês vão fazer com os recursos que vocês vão ganhar? E aí, será que você só vai fazer boas vendas e aí com o recurso que você tiver, você vai encher a loja de novo? E não vai poder aproveitar de nada e vai continuar nessa condição sem aproveitar absolutamente nada. Aí vem o revés, leva tudo, leva a sua vida e você não aproveitou nada. Entenda que Deus o fortalece um dia de cada vez. Ele dá aquilo que você precisa no momento certo. Ele não o sobrecarrega com excesso de bagagem. Quando nós vamos fazer viagem, né? E aí a gente vê, em especial, as mulheres, em que elas levam mais do que precisam. Por que elas levam mais do que precisam? Elas estão, de alguma maneira, antecedendo necessidades que não necessariamente vão acontecer. Quem é mais ansioso, o homem ou a mulher? A mulher. Entendeu? Por que os produtos, entendeu, que nós gostamos que vocês usem, não é esse o ponto, mas por que a mídia ela vai para cima da mulher? Em relação à estética, em relação a presente, em relação a qualquer coisa. Você vê a primazia do Dia das Mães em relação ao Dia dos Pais. Entendeu? Você vê a condição de que eu vi lá o Nicolas, né, postando lá uma cesta lá para o Dia dos Namorados, mas não se pensa nisso. Se pensa o quê? No Dia dos Namorados, mas em relação à mulher. É sempre essa condição que nós vemos. Por quê? Da mesma maneira que Eva, ela foi tentada lá no início da criação, dentro dessa condição de querer algo melhor, isso não é negativo até certo ponto, a gente vê o excesso, e esse excesso ele é sim pecaminoso. Talvez o seu pior medo seja enfrentar a morte de uma pessoa querida, e nós vivemos isso nesses dias. Permita-lhe assegurar, como pastor, já tendo assistido a muitos cristãos nessa situação, que esta é a atitude com que frequentemente me deparo.
É tão maravilhoso como Deus tem me sustentado. Quando nós perguntamos às pessoas, elas conseguem. Sim, pode ajudar, Moisés. Sim, as pessoas... Olha aqui, ó. Deixa o Moisés lá, tá? A gente vê que quando o revés ele acontece, as pessoas, apesar de estarem passando por um momento de muita dificuldade, elas entendem que Deus as tem sustentado. É isso que eu ouço. Deus tem me sustentado. Naturalmente sinto a partida do meu ente querido, mas sinto uma força e confiança incríveis e um contentamento em meu coração, porque meu amado está com o Senhor. Toda vez que eu, porventura, falo com a Vânia, ela traz exatamente essa dinâmica, que ela sente falta, está sentindo dor no coração, mas ela sabe que Rafael está com o Senhor, e nós acreditamos nisso de todo o nosso coração. O Pai nos dá graça nos momentos em que precisamos. Se nos preocuparmos com o futuro agora, além de nós não resolvermos absolutamente nada, nós iremos duplicar a nossa dor sem receber a graça para enfrentá-la. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, verso 8. 13:8. Daniel. Na verdade, já mudou de lugar, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Hebreus 13:8. Se o nosso Deus, se Jesus Cristo, ontem e hoje, Ele é o mesmo, e Ele nos abençoa no dia de hoje, nos abençoou no passado, também Ele vai ser o mesmo. Se você é uma pessoa que se preocupa apenas com o futuro ou se preocupa com o futuro, você vai ter uma dupla preocupação, além do dia de hoje com o dia de amanhã. Só que se você tiver apenas a provisão do Senhor para o dia de hoje, o que vai acontecer? Isso não vai dar. Você vai sentir falta, você vai gastar energia mais do que você tem. O que quer dizer que Ele está fazendo amanhã a mesma coisa que fez ontem. Se nós cremos que o Senhor Ele cuidou de nós no passado, Ele também cuida de nós no presente e vai cuidar no futuro. Se você tem qualquer dúvida sobre o futuro, olhe para o passado. Quando Deus faltou? Nunca. Ele nos amparou, mesmo que o amparo dEle, o cuidado dEle não fosse o que eu desejava ou o que eu esperava. Ele fez no passado, Ele faz no futuro. Como que nós temos que mudar? Como que nós temos que alterar o nosso modo de agir? Mudar o foco. Você está olhando para um local e você para de olhar para aquele local e você olha para outro. Se você não decidir mudar o foco, você vai continuar com a sua mente perdida. O que é uma divisão? Pensa na estrutura da palavra. Divisão. Duas visões. Se você tem uma visão e você tem duas visões, você tem uma divisão. Em alguns momentos é positivo, mas em outros é negativo. Nós temos que executar uma missão, fazer algo. Pode ser que seja positivo ter uma divisão, mas a visão inicial ela é a mesma, que é mandar um grupo para cada lugar. Mas se você, dentro desse grupo, esse grupo ele decide que vai para um lado e para o outro, a divisão. Uma das peças da armadura era o capacete da... Como que era o capacete? Como que era o capacete da salvação? Ele cobria o quê, Carlos? Por quê? Porque a pessoa ela dava um comando para o soldado, ele estava com o capacete aqui do lado, não entendeu? Quando recebia o comando, o que ele fazia? Colocava. Ele ouvia alguém falando, vamos para tal lugar, vamos fazer tal coisa, não. O capacete da salvação é esse, você recebeu a direção do Senhor, você segue em frente naquele contexto. Então nós temos que mudar o foco da nossa ansiedade. Novamente, Mateus 6,33. Vai lá, Daniel. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos
vos serão acrescentadas. Tá? Então buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que que é? Em vez de eu ficar procurando outras coisas, eu foco no quê? Na busca do reino de Deus. Como que eu acabo com a minha ansiedade? Buscando o reino de Deus. E aí o Moisés passou acho que ele publicou um videozinho, ele falou assim, que as pessoas falam assim, mas é só isso? É só isso. Eu não preciso. Não precisa. Se você colocar o seu coração focado nas coisas do Senhor, naturalmente as coisas que são acessórias, elas vão vir. Então eu já fiz essa comparação algumas vezes. Quando você, Felipe, foi comprar o carro, você perguntou se ele vinha com motor? Por quê? Se tinha pneu? As coisas que são da palavra de Deus, elas nos trazem essa garantia, que Ele vai nos cuidar, Ele vai nos alimentar, Ele vai nos proteger. Nunca vi um justo mendigar o pão, ou seja, não vai faltar alimento. E quando Ele está falando do alimento, ali não é só comida, são as necessidades básicas. Ou a gente acredita ou não acredita. Ele quer libertar seus filhos da preocupação com as coisas mundanas. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Portanto, nesses termos, um cristão materialista, ele é uma contradição às Escrituras Sagradas. Nós temos que buscar aquilo que é o reino de Deus, e a nossa mente, ela tem que estar fixada nas coisas também de Deus. A palavra grega protos, nós ajudamos o proto-evangelho, tá, com a nossa igreja. A palavra grega protos significa primeiro, de uma sequência de muitas opções, ou seja, primeiro você busca o reino de Deus, porque você tem outras opções, outros caminhos. Então, eu quero voltar, vamos lá almoçar hoje lá na casa da Ingrid. Tem muitos caminhos para chegar lá. Profética, hein? Vai ter frango assado, né? Vai, normal, né? Isso é com certeza, né? Frango assado. Muitas opções. E aí Deus fala, você tem várias opções, só que a primeira delas é buscar o reino de Deus. Então essa condição do protos é a condição que você tem muitas opções. De todas as prioridades da vida, primeiro você busca o reino de Deus. Eu tenho que buscar minha alimentação, eu tenho que buscar ter um exercício físico, eu tenho que buscar ter uma boa noite de sono, eu tenho que buscar ter um relacionamento com os meus irmãos e irmãs, mas primeiro que isso eu tenho que buscar o reino de Deus. Eu não tenho como ser um homem bíblico se eu não tiver um relacionamento com o Senhor. Eu vou ter as minhas decisões, elas vão estar alicerçadas nos meus desejos e na minha vontade. De todas as prioridades da vida, buscar o reino de Deus é a número 1. Isso significa fazer o que você puder para permitir o controle de Deus sobre a sua criação, o que inclui buscar a direção de Cristo para que ela seja perfeitamente em sua vida por meio da justiça e da paz e alegria no Espírito. Romanos, capítulo 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Então, ele está mostrando que mesmo as coisas básicas, elas não são prioridade na frente das coisas do Senhor. Por isso que, quando você estiver entre uma possibilidade de ganhar recursos financeiros, de ganhar dinheiro no dia do Senhor, você tem que optar pelo Senhor e não pelas coisas do mundo. Quando o mundo vir essas virtudes na sua vida, e é uma forma de testemunho, tá? Quando as pessoas elas virem você agindo dentro de uma forma bíblica, não apenas falando, mas também vivendo, em vez de ser ansioso, essa será a evidência de que ela
que lá está o reino de Deus na sua vida. E as pessoas, elas naturalmente, o que vão fazer? Elas vão buscar você, procurando como viver, como lidar com as dificuldades da vida. Você pode dizer: desejo falar às pessoas sobre Jesus para que elas sejam salvas, mas se a sua vida for marcada por ansiedade e medo, elas não acreditarão que você tem alguma coisa que elas desejem, e assim colocarão em dúvida o poder de Deus. Então, hoje se fala muito e faz pouco. Como que eu demonstro às pessoas que realmente eu não estou ansioso? No momento de dificuldade, as pessoas elas vão ficar olhando. Será que essa pessoa ela é realmente o que ela diz ser? E aí a pessoa fica clamando: aonde está o Deus de Jacó? Está lá no mesmo lugar, entendeu? Se está com você ou não, é outros 500. Tem uma advertência que se aplica a qualquer pecado pelo qual você se lamente em sua vida. Deus quer que você o agrade e pense em só seu medo depois. Que loucura! Novamente, Mateus 6,33. Vamos repetir mais uma vez, não há problema. Mateus 6,33. Vamos decorar, próximo versículo. Domingo que vem, decora Mateus 6,33. Se você não decorar. E aí, vamos. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu estou morrendo de medo sobre o que vai acontecer amanhã, como é que eu vou pagar a conta, como é que vai fazer, o que Deus fala. Para e busca Deus. Porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Mas não é para você ficar dormindo o tempo inteiro não, tá? Entendeu? Não é para ficar dormindo não. Se você puser qualquer outra coisa na frente da busca de Deus, mesmo que seja o desejo de se afastar de um medo terrível, você vai descobrir que você vai falhar em alcançar esse objetivo porque você se tornou uma pessoa idólatra. Ou seja, você colocou a sua vontade na frente da vontade de Deus. Isso chama-se idolatria, que nós condenamos. Deus não ficará em segundo lugar, mesmo diante de uma preocupação legítima de medo ou preocupação, ou libertação. Não, mas isso aqui é muito sério. Não pode esperar. Será que não pode? Será que não pode? Falo novamente uma coisa que eu já falei algumas vezes. Irmão Cláudio teve um ataque cardíaco, e aí naquele momento em que ele tem o ataque cardíaco, a filha dele fala assim: vou ligar para o SAMU. Ele falou: liga, mas primeiro você ore pedindo a cobertura do Senhor. O que é isso? Eu confio na medicina. Nós não somos ignorantes, mas eu confio primeiramente no Senhor. Deus não ficará em segundo lugar, mesmo diante de uma preocupação legítima de medo ou libertação. Com o que o seu coração se preocupa? E aí é uma pergunta individual, não é para você falar. O que preocupa o seu coração? Você está mais interessado no reino de Deus ou nas coisas do mundo? Depende aonde você guarda mais o seu tempo. Olhe para o seu dia, olhe para a sua semana, olhe para o seu mês e veja quanto tempo eu demandei nessa coisa ou naquela. Aquilo, onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Qualquer coisa, mesmo que seja uma coisa lícita. Quando a gente vê a figura de Jesus Cristo lá, falando que um rei convidou para o jantar, e a pessoa, poxa, eu casei, eu comprei um terreno, não tem nada de lícito em relação a isso. É esperado que uma pessoa que comprou uma casa, que ela fala a ver. É esperado que a pessoa que casou, ela possa ter um tempo com seu marido, com a sua esposa, é esperado. Mas ele fala, se você age dessa maneira e você não coloca o reino de Deus na frente, você está errado. O mundanismo é um pecado especialmente sedutor em nossa sociedade. O que é o mundanismo? É tudo que é contrário à palavra de Deus. Tudo que o mundo diz que é normal e que a Bíblia fala não é normal. Se você aceita e você opta ou você cai para essa vertente, você está sendo uma pessoa mundana. Romanos 12:2, Wallace. Não vos conformeis com esse mundo. Você não estaria sozinho se, como cristão, tivesse sido tentado por ele. Um teatrólogo russo, um homem que faz teatro russo, despojou o mundo do seu fascínio em seu conto A Aposta. E a história conta assim,
que um pobre, uma pessoa pobre, estava conversando com uma pessoa rica e o rico fez uma proposta para ele dizendo assim, a peça de teatro é isso, vamos parar com isso aí, vamos tentar um culto só, a gente não ficar tendo embates. E aí ele falou assim, eu fico 15 anos recluso no local, sem sair, se você me der $2 milhões. E o cara falou, combinado. Você me alimenta, você me dá livros para eu ler. E ele falou, combinado. Pegou o local lá, a salinha lá, o quarto lá, tinha banheiro, tinha tudo. Mas ele não podia sair. Não tinha acesso a telefone, não tinha acesso à internet, não tinha acesso a nada. Nos primeiros 5 anos, o rico levou livros para ele de filosofia, livros de história, e ele leu todos aqueles livros. Nos outros 5 anos, ele trouxe outros livros e foi trazendo uma série de livros de estudo. Estudou línguas, estudou engenharia, medicina, naquele tempo que ele estava parado. E nos últimos 5 anos, o cara deu para ele a Bíblia Sagrada. Quando findou-se os 15 anos, isso é a história que o cara criou, né? Quando findou-se os 15 anos, ele falou assim, na noite anterior ao recebimento dos 2 milhões, o prisioneiro escreveu àquele homem rico, com nítida consciência, digo-lhe perante Deus que me vê, que despreza a liberdade, a vida e a saúde, e tudo quanto em seus livros são chamados de boas coisas do mundo. Por 15 anos tenho estudado atentamente a vida terrena. É verdade que não tenho visto a terra nem homens, porém em seus livros tenho bebido flagrante vinho, entoado canções, caçado animais, amado mulheres, belezas tão etéreas ou... não sei o que é etérea, acho que passageiras, obrigado. Belezas tão passageiras como nuvens criadas pela magia dos seus poetas e gênios, que me visitam à noite e sussurram em meus ouvidos contos maravilhosos que deixam a minha mente eufórica. E se você tiver a aptidão de leitura de livros, não é nem aptidão, né? Se você tiver a prática da leitura de livros, você vai começar a entrar naquelas histórias de muitas maneiras, que é o que acontece, por exemplo, dentro dos videogames. Então é algo que, por exemplo, eu vejo lá o Pedro está lá jogando o joguinho dele. Por que ele joga aquilo? Porque naquela verdade, aquele personagem, ele representa o Pedro dentro da condição ali da internet daquele jogo. Então ele não é mais o Pedro Henrique, ele é o jogador, seja de luta, de futebol, o que quer que seja. Que é a mesma coisa dentro do livro, você entra naquela história. Então aquele homem, ele fala que apesar dele não ter acesso às coisas do mundo, ele naqueles livros, ele entrava dentro daquelas coisas como se ele estivesse vivendo. E ele continua dizendo, seus livros têm me transmitido sabedoria. Todo esse pensamento que o homem tem criado há séculos está comprimido em um pequeno espaço no meu cérebro. Sei que eu sou mais sábio que muitos das pessoas que foram meus senhores. Entretanto, eu desprezo os seus livros, a sabedoria e as bênçãos do mundo. Tudo isso é desprezível, passageiro, ilusório, enganoso como uma miragem. A miragem fala que o cara está lá no deserto e ele está com tanta sede que ele olha e consegue ver um oásis. Lá quando ele chega lá não é mais nada. Eu nunca soube se isso... Deve ser verdade, né? Eu nunca passei por isso. Mas a questão de você estar com uma necessidade tão grande que você olha para uma coisa e aquilo ali parece que é verdade e não é. Entretanto, eu desprezo isso. Tudo isso é desprezível. Você pode ser orgulhoso, sábio, refinado, mas a morte vai te varrer em algum momento na face da terra. Você perdeu a sua razão e tomou o caminho errado. Tem tomado mentiras por verdade e fragilidade por beleza. Admira-me que você troque o céu pela terra, ele falando com o cara rico. Para provar a você que eu tenho desprezo por tudo isso que você vive, depois de 15 anos cativo, eu rejeito esses 2 milhões com os quais uma vez sonhei como se fossem o paraíso, mas que agora eu abomino e digo que isso não vale nada, para você entender quão precioso é
os últimos tempos que eu meditei na palavra do Senhor, em que eu pude me achegar ao Senhor. E aí a peça de teatro do cara finaliza exatamente nessa condição, em que o cara está com os $2 milhões para entregar para ele, e ele fala: eu já sou rico bastante, eu tenho o suficiente para a minha vida, e isso me basta. É algo que é complicado a gente pensar nisso nos dias de hoje, em que nós viramos dia após dia sempre pensando em granjear mais e mais e mais e mais recursos. Esse é um exemplo de aprendizagem pelo caminho mais difícil. Você não tem que passar por esse caminho. Quando nós nos reunimos todos os domingos e nós falamos da palavra de Deus, nós estamos dizendo que você não precisa trilhar este caminho. Você não precisa trilhar o caminho da ausência financeira, do problema da saúde, para que a situação ela se corrija. Então a gente vê Deus agindo e às vezes a gente fica assustado com o modo de Deus agir. Mas Ele vai fazer o que for necessário para que a vontade dele se cumpra. Não é a minha vontade que vai se cumprir. Como cristãos, nós não precisamos buscar o caminho mais difícil. Salmos 84, verso 11. Salmos 84, verso 11. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Faz a sua parte, busque ao reino de Deus e a sua justiça, e tudo o que for necessário para a sua vida Ele vai te conceder. Tira o foco dele, mete a cara no trabalho, mete a cara nessas coisas que são humanas e mundanas, que você não vai ver o bem de Deus e, além de tudo, você ficar ansioso e angustiado. Não seja ansioso pelos bens do mundo ou por qualquer outra coisa ou causa. Se você se lembrar no primeiro dia, quem estava aqui ou que assistiu o vídeo, nós falamos da história de Sherlock Holmes e o seu ajudante Watson, em que ele olhou e falou assim: quantas vezes você já passou nesse caminho? Aí ele falou: centenas, milhares. Quantos degraus tem nesse caminho? Ele fala: eu nunca reparei, que é aquilo que a gente tem conversado. Aonde nós estamos colocados a nossa busca dos detalhes da vida? Será que nós conseguimos olhar para as coisas do mundo, as coisas que passam na nossa vida, e a gente consegue ver realmente a mão de Deus? Será que naquele momento em que a mulher deu aquele esbarrão lá no carro do Wallace, será que ele, naquele momento, foi do lado da Ingrid, será que a Ingrid, ela olhou e falou assim: graças a Deus que não aconteceu nada de mais grave? Ou a gente realmente já sai no desespero para ver o que aconteceu? Será que há confiança dentro do nosso coração? Como Sherlock Holmes diria, não veja apenas o mover de Deus, mas observe a preciosidade dele. Lembre-se do que Jesus lhe disse para observar. Numerosas evidências ao seu redor do cuidado abundante de Deus para com as necessidades dos seus filhos amados. O que tem te faltado? O que você tem? O próprio Moisés agora bebendo uma garrafinha de água. Será que isso não é um grande privilégio de Deus para a vida dele? Diante dos 8 bilhões de pessoas que tem? Quantas pessoas não têm a água necessária para beber? A abertura de uma torneira, o respirar em pessoas com dificuldade. O Carlos falou que a Esther estava com falta de ar. Nessa hora que a gente vê quão precioso é a gente poder respirar. Tá? Quando nós olhamos a oração do Pai Nosso, e se não todos, a maioria, quase a maioria fez, a oração do Pai Nosso vem falando sobre nós olharmos para as coisas que nós temos. A oração da gratidão, ela tem que ser parte primordial dentro da nossa oração. E talvez se você fosse dedicar a fazer a oração sua diária, reconhecendo os benefícios de Deus, talvez você gastasse 1 hora, 2 horas, 3 horas. Por que as nossas orações elas são tão rasas? Porque nós não olhamos e não reparamos o que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém, queridos? Senhor, te louvamos por mais esse subtópico do cuidado de Deus nas nossas vidas. Queremos, Pai querido, pedir que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo, nos trazendo a confiança
da tua doce mão, da tua provisão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.